Fala galera, tudo bom com você aqui? Quem fala é o professor Daniel, professor aqui de Física da turma do nono ano. Também com a gente nessa aula vamos fazer uma revisão de energia e as leis de Newton. Só algumas dicas para você, você vai estar aí fazendo aí a prova de recuperação, tá certo? Também com a gente nessa aula que nós vamos começar com você após a vinheta. Então, galera, vamos aqui para a nossa aula falar algumas situações para você, resumo para que você possa entender legal sobre as leis de Newton, tá? A primeira lei de Newton ela vai explicar nada mais ou menos do que a inércia. A inércia, quando o corpo está em movimento, a tendência dele é permanecer em estado de movimento. Se o corpo está em repouso, a tendência dele é permanecer em estado de repouso. Uma coisa que é interessante que você possa entender legal é justamente a aplicação dela, tá? Quando você tem movimento acelerado, o teu corpo ele é lançado para trás, teu corpo ele é retardado, seu corpo é lançado para frente nessa condição. Tranquilo? Bem, galera, então, nós estamos aí. Então, galera, nós temos aqui para você um exemplo de uma TV, acho que é uma TV, uma caixa, eu acho. Repara que o carro está em movimento, o arremessar está de fora, mas quando ele desacelera, o que vai acontecer? Repara que o carro ele vai se deslocando onde? Para frente, porque o carro parou, só que o objeto que está em cima dele, que é uma TV, eu acho, ou algo desse tipo, ele continua seu estado de deslocamento nessa condição, tranquilo? Então, galera, já colocamos aqui para você sobre a consequência da primeira lei de Newton, né? Colocamos para você que a primeira lei de Newton é o efeito da inércia, ou seja, não pode ter nenhum corpo atuando sobre o corpo, ou então as forças têm que estar em equilíbrio. Nessa condição, você tem a consequência. Se caso você tiver velocidade constante, nesse caso é o que ele predominou, que o corpo sempre vai estar em movimento. E se caso o corpo estiver em repouso, a tendência dele é permanecer em seu estado de repouso nessa condição. Tranquilo, galera? Certo? Então, para que você possa entender legal, imagine você estivesse nesse exato momento no ônibus, né? Um exemplo clássico. Então, se você estiver no ônibus e você percebe que o ônibus ele vai começar a desacelerar, então repara que o seu corpo é lançado para frente. Por quê? Isso é uma tendência dos corpos. O corpo, quando ele está se deslocando, por referência de fora, quem está observando, nesse caso, o corpo ele se desloca, o que vai acontecer? O corpo é lançado para frente. Chamamos isso de equilíbrio dinâmico, que Newton chamou na sua enciclopédia, tranquilo? Claro, com isso agora vamos falar da segunda lei de Newton, que é a chamada dinâmica, que recebeu o nome que é, na verdade, que são aplicados lá na sua enciclopédia, beleza? Então, galera, a segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica que nós falamos para você, aí vai começar a aparecer a questão da força, né? Então, a segunda lei de Newton, perdoe-me pela letra, a letra meio estranha, né? Então, a segunda lei de Newton, ela explica justamente sobre a questão do efeito da dinâmica, né? Aí, o efeito da dinâmica, aí já aparece o conceito de força. Lembrando que força é quando você vai alterar o estado de equilíbrio de um corpo, ou seja, na hora de deformação, ou seja, na questão do movimento. Nesse caso, o que vai interessar para a gente aqui vai ser a parte de movimento, beleza? Então, a segunda lei de Newton tem a aplicação da força, tá? Força é massa vezes aceleração. Lembrando que ela é vetorial. Por que vetorial, professor? Porque ela vai ter modo, direção e sentido, certo? Tranquilo? Então, galera, algumas forças são importantes da segunda lei de Newton para que você possa entender legal. Então, uma delas é o peso, né? Lembrando que peso não é a quantidade de matéria. Muita gente acaba, na verdade, se confundindo, tá? Então, uma coisa que é muito diferente é o conceito de peso e massa. Certo, galera? Então, galera, o conceito da segunda lei de Newton requer somente sobre a questão da relação. Ah, professor, mas eu não sei gravar a fórmula. É só você lembrar lá do Física, meu amor, tá? Onde F é a força e M é a massa do corpo e a aceleração. Lembrando das unidades, que quando você trabalha essa parte aqui de unidade, você tem força dada em newtons, a massa do corpo é dada em kg e a aceleração é dada por metros por segundo, isso ao quadrado lá da dinâmica. Tranquilo? Beleza? Então, uma coisa que nós estávamos comentando agora há pouco sobre a questão da diferença entre peso e massa. Estamos colocando para você na nossa tela. As pessoas têm muito esse costume de, vou na farmácia me pesar. Você não vai na farmácia pesar. Você, na verdade, você vai ver a quantidade de matéria que você tem no corpo, beleza? Então, aqui na nossa tela, aqui, então olha para cá. Então, você já sabe que agora, nesse exato momento, você não vai lá na farmácia pesar. Você vai ver a sua quantidade de matéria que você tem no seu corpo, tranquilo? Se caso você, quero fazer uma dieta, então você tem que procurar
um local onde a gravidade seja menor. Menor, que é o menor peso, significa que a pessoa torna-se mais leve. E caso você quer tornar-se pesado, então você tem que procurar um local onde a gravidade ela seja maior, tá? Só uma curiosidade aqui para você. É, a maior gravidade que nós temos aqui no sistema solar, lógica do Sol, que é 274 metros por segundo quadrado. Depois seria o Sol, perdão, seria Júpiter, que é 25 metros por segundo quadrado. Aqui, nossa gravidade aqui na Terra é da ordem de 10 metros por segundo quadrado, beleza? Bem, galera, agora vamos falar da terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Para toda ação, existe uma reação. Nunca uma vai ser maior do que a outra, tá? De preferência que sempre serão iguais, mesma intensidade, terão a mesma direção, só que sentidos totalmente contrários. Muito cuidado aí da terceira lei de Newton, tranquilo? Beleza? Certo? Vamos colocar aqui alguns exemplos para que a gente possa entender legal. Aguarde a nossa tela aí. Bem, galera, voltamos aqui. Vamos mostrar para você aqui um exemplo de ação e reação. Então, vem com a gente aqui na nossa tela 3, ó. Então, nesse exemplo, vamos colocar para você uma situação que caiu no Enem de 2018. Diz o seguinte, ó. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxaria igualmente de volta, e assim não conseguiria exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual o argumento a mãe utilizará para apontar o erro da interpretação do garoto? Então, aqui, ó. Então, uma coisa que é interessante que você possa entender legal sobre a terceira lei de Newton, né? Lembrando que a terceira lei de Newton ela não vai ocorrer em corpos no mesmo corpo. Nesse caso, se você configurar o desenho lá da situação, você vai ver o seguinte, que tanto a mãe, tanto o filho vão aplicar uma força sobre o quê? Sobre o móvel, para deslocar do local. Nesse caso, isso seria o quê? Forças atuando sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo corpo nesse caso. Então, nessa condição, você tem aí a aplicação da segunda lei de Newton atuando sobre pares de força numa mesma direção e no mesmo sentido também. Então, professor, qual seria a alternativa correta? Ó, a alternativa correta seria a nossa letra E. Letra E. Por que letra E? Porque o par de força de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Para ter ação e reação, galera, tem que acontecer em corpos totalmente diferentes. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta, nossa letra E. Beleza? Bem, galera, é o seguinte, voltamos aqui. Agora vamos fazer um exemplo agora de peso. Lembra que peso não é quantidade de matéria como muita gente acaba, na verdade, cometendo esse tipo de erro. Então, vamos fazer um exemplo aqui calculando o peso de uma pessoa que tivesse 10 quilos aqui na Terra, lá em Marte. Então, olha lá, já colocamos para você aqui os dados. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, vamos ativar aqui a nossa caneta. Então, olha lá, então. Fazer a substituição, lembrando que peso é uma força, tá? Então, peso vai ser igual à massa que eu tenho no corpo. Ele colocou aqui para a gente que é 10. Perdão, que é 3,7. Vezes a gravidade, nesse caso, que é 10, tá? Então, peso vai ser igual. Se você lembrar um pouquinho de matemática, você percebe que múltiplo de 10, você acaba deslocando uma casa para a sua direita, no caso. Ó. Se eu deslocando uma casa para a sua direita, você vai ter 37 newtons. Então, esse seria o peso de uma pessoa que tivesse 10 quilos, seja na Terra, seja em Marte. Em Marte, ela vai ter 37 newtons nessa condição. Bem, galera, voltamos agora aqui. Vamos mostrar para você aqui uma aplicação da segunda lei de Newton aplicada sobre forças atuando sobre ele. Então, galera, vamos fazer aqui um exemplo para que a gente possa aqui aplicar legal sobre a terceira lei de Newton, né? Ou, perdão, a segunda lei de Newton. Então, vamos aqui no nosso exemplo. Ó. Eu coloquei para você aqui que esse tempo desse corpo é de 2 segundos, a massa desse corpo é 5 kg, e que a sua velocidade é 72 km por hora, e eu quero saber a força que faz com que esse corpo se desloque, tá? Vamos aplicar aqui a segunda lei de Newton, que é física, meu amor, tá? Então, como eu quero a força, eu já tenho a massa, aí você fala, pessoal, não tem aceleração. Como é que eu faço para calcular a aceleração? Só você lembrar lá da cinemática, que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, a velocidade. Só lembrando que eu não posso jogar esse 72 lá dentro da fórmula da aceleração. O que eu tenho que fazer? Então, galera, vamos aqui calcular. Então, eu não tenho aqui a aceleração. Então, basta utilizar a fórmula da aceleração. Lembrando aqui que eu não posso colocar essa velocidade aqui em 72 km por hora.
Se você utilizar ali a relação, posso colocar aqui que vai ser 20 metros. Passou aqui da tela, galera, só um instante. Isso aqui, na verdade, é 20 metros por segundo. Então, agora sim, jogando na fórmula, eu tenho a aceleração que é 20, dividido pelo tempo, que nesse caso seria 2, e a aceleração vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora eu já tenho a aceleração. O que eu faço, professor? Eu vou jogar ali na fórmula da força. Então, a força ela vai ser, força, ela será igual, ó, força, vai ser igual a massa que eu tenho nesse caso, que vai ser 5, e a aceleração vai ser 10. Então, a força vai ser igual a 50 newtons. Então, tá aí um exemplo de segunda lei de Newton, beleza? Bem, galera, agora vamos fazer uma revisão sobre energia, tá? Vamos dar referência sobre a parte de energia mecânica, lembrando que é aquela energia que está associada a movimento ou posicionamento, tá bom? Então, vamos aqui na nossa ideia principal, tá bom? Lembrando que energia cinética, energia de movimento, você tem energia de posicionamento e energia potencial tipo gravitacional, beleza? Então, a energia potencial gravitacional é o tipo de energia que está associada ao posicionamento em relação à altura de um corpo elevado a um referencial na Terra, beleza? Energia cinética é energia de movimento, professor. Então, como é que fica se a gente colocar ali na fórmula a parte de energia mecânica? Vamos lá, então. A gente colocar aqui na nossa tela, aqui, fazer a nossa descrição aqui do nossa equaçãozinha. Ó, então, energia cinética, mv ao quadrado dividido por 2, tá? Então, m é a massa do corpo, v é a velocidade. Todo corpo que tem velocidade vai ter essa energia cinética, no caso, que é energia de movimento. Outra forma aqui de energia que nós vamos abordar aqui é a energia potencial gravitacional. M é a massa do corpo, G é a gravidade e H seria a sua altura em relação à superfície da Terra, beleza? Vamos pegar um exemplo de cada para a gente enquadrar legal aqui na nossa revisão aqui da nossa aula de recuperação, tranquilo? Bem, nós já colocamos aqui para você, dentro da fórmula, já a massa do corpo. Colocamos direto para a gente chegar nesse tempinho, né? Para a gente não ficar muito longo. Massa do corpo eu tenho que é 4, a velocidade é 10, só que vai ficar 10 elevado ao quadrado, dividido por 2. Bem, eu sei que 10 ao quadrado é 100. Então fica, ó, energia vai ser 4 vezes 100, isso aqui dividido por 2. Se você multiplicar 4 vezes 100, vai dar 400. 400 dividido por 2 vai dar 200. Pessoal, qual é a unidade de energia? 200 joules. Tranquilo? Beleza? Então, a partir de agora, todo corpo que tiver movimento vai ter essa energia, que é chamada de energia cinética. Aí você tem a classificação dos ventos. Como assim foi a classificação dos ventos? A classificação dos ventos, elas estão associadas à energia com que ele carrega. Ele vai deslocando essa energia mecânica e causando destruição aí na nossa natureza, beleza? Tranquilo, galera? Bem, para finalizarmos agora a nossa revisão aqui de você, energia mecânica, nós temos que a energia mecânica, perdão, quero calcular essa energia potencial gravitacional, que é do tipo, nesse caso, o posicionamento em forma de altura, que é a energia potencial gravitacional. Então, tem aqui a massa do corpo, essa massa aqui é 2, gravidade é 10, e nesse caso, a altura é 3, que esse corpo ele está suspenso em relação à superfície da Terra. Nem deu aqui na tela, né? Vou só diminuir mais um pouquinho. 2, 10 e 3. Agora, a energia potencial gravitacional vai ser igual. Se você multiplicar 2 vezes 10 vai dar 20. 20 vezes 3 vai dar 60. 60 já. Pessoal, é assim? É. Todo o corpo está suspenso e tem altura. Eu tenho essa energia, chamamos ela de energia potencial de natureza gravitacional. Beleza, galera? Tranquilo? Certo, né? Bem, então, para a gente terminar nossa revisão de hoje, vamos falar sobre energia, sistema conservativo e sistema dissipativo. Lembrando que sistema conservativo onde você vai manter a energia mecânica o quê? Perdão, a energia mecânica nesse caso constante, tá? E sistema dissipativo, onde você vai ter sistemas que vai gerar aquecimento e você vai ter energia que nós chamamos de energia dissipativa, que acaba gerando a energia mecânica que ela não se conserva. Tá bom, galera? Então, essa foi a nossa revisão de hoje. Muito obrigado. Fica com Deus, galera. Bom estudo e boa prova para você que vai fazer a sua recuperação. Então, tchau, tchau. Fica com Deus e até a próxima.